Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado e quem acompanha pela rede social. Eu tenho que prestar conta de uma viagem que fiz para um fórum na Espanha, mas antes eu queria abordar uma questão, e a primeira delas é exatamente essa que estava aqui colocada, a questão do reajuste dos magistrados do Supremo e, por consequência, do restante, né? Eu espero que o senador Eunício não coloque isso em pauta. Acho que não é bom para ele também, para a imagem de que vai encerrar o seu mandato, já que ele não vai voltar, né? Que ele não traga isso para a pauta, gente. A forma como o requerimento foi aprovado, eu não vi, confesso, porque eu tive um momento que eu saí realmente daqui, mas não devia trazer, porque vai ser um constrangimento para ele, né? Para todo mundo, porque eu não acredito que este Senado, que este plenário vai votar isso. Eu não acredito a favor disso. Porque, ao mesmo tempo que quer se votar reajuste para quem está no andar de cima, no último andar, tem um projeto para adiar o reajuste dos servidores para 2020. Que contradição é essa? Não tem para os servidores, não pode ter para os magistrados também, não pode ter para ministro, procurador, o Ministério Público, seja quem for. Sem falar no efeito cascata para os estados. As Assembleias Legislativas é vinculada aí. Acho que quase todas elas vincularam o salário dos deputados estaduais a um percentual dos parlamentares federais. E as câmaras municipais de capitais também, não sei se todas, mas algumas têm também essa vinculação. Essa despesa não está prevista nos estados, nos orçamentos dos estados, nem dos municípios. Então, é um mal para todo mundo. Não é possível fazer isso. Eu sei que tem uma categoria que eu tenho simpatia, que é o pessoal do Ministério dos Magistrados do Trabalho, que por conta desse reajuste, parece-me que já tem uma resolução tirando o auxílio moradia deles. Mas a gente não pode votar só por eles, para beneficiar uma maioria que não precisa. Se tem que compensá-los, que volte o auxílio moradia deles enquanto se resolve essa questão. Mas eu espero, sinceramente, que este Senado não vote. A outra questão que eu quero falar, antes de entrar na minha prestação de contas, senador, eu peço um tempinho só a mais para poder ler o discurso, eu quero comunicar com pesar que a Livraria Saraiva está entrando em recuperação, a Livraria Cultura, né, em recuperação judicial, e que a Livraria Saraiva vai fechar 20 lojas. Sem falar no desemprego que vai gerar, essas livrarias fechando, quero lamentar pela cultura, né, porque o livro ainda é o principal elemento, o principal instrumento do aprendizado, do saber, do conhecimento, e nem todo mundo tem condições de ler na mídia social, e nem eu, particularmente, não troco o livro escrito, folhear o livro para ler no celular ou no computador. Mas o que é mais preocupante é que, quando se fecha a livraria ou escola, certamente logo vai surgir uma penitenciária. Isso é lamentável, mas isso é o reflexo do desemprego que muita gente teima em dizer que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está gerando emprego. Agora sim, senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesta tarde para prestar contas da viagem que eu fiz agora, no final do mês, à cidade de Madrid, na Espanha, onde participei, a convite do Senado Espanhol e da Frente Parlamentar contra a Fome na América Latina e no Caribe, da primeira cúpula mundial parlamentar contra a fome e a desnutrição, organizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né, no seu braço para alimentação, agricultura e alimentação, que é a FAO, e pela Comissão Europeia, e entre outros patrocinadores. O evento aconteceu na sede do Senado em Madrid, nos dias 29 e 30 de outubro, com o objetivo de trocar experiência e incorporar os poderes legislativos na luta contra a desnutrição e a fome, ajudando a humanidade a atingir, se possível, antes do ano de 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, de livrarmos todo mundo da chaga vergonhosa da fome. Todo mundo é signatário, os países são signatários, inclusive o Brasil, desse objetivo. De fato, testemunhei entre os parlamentares dos diversos países participantes a vontade política de construirmos uma aliança compromissada com a melhoria da vida das pessoas e da saúde no planeta. Éramos quase 180 parlamentares de 100 países, e em que, pese as nossas diferenças culturais e políticas,
conseguimos construir consensos, pois percebemos o quanto os parlamentares nacionais e regionais são importantes para que os compromissos globais contra a fome sejam efetivamente cumpridos. Somos imprescindíveis quando discutimos e aprovamos leis que levam à superação da pobreza, quando conduzimos a discussão de políticas públicas e seus respectivos orçamentos e quando garantimos processos adequados de fiscalização, de prestação de contas e de monitoramento das ações do Executivo. Mas percebi todos preocupados com o fato de que, apesar dos repetidos compromissos e esforços para erradicar a fome, no âmbito da Agenda 2030, estamos nos distanciando do objetivo 2 do desenvolvimento sustentável, em vez de avançar para a sua realização. Nos últimos anos, houve um aumento da fome e da desnutrição no mundo, e hoje quase 821 milhões de pessoas sofrem com a privação crônica de alimentos, no mundo, claro. Em quase todos os países, mesmo os mais bem-sucedidos, há áreas afetadas pela insegurança alimentar, que se manifesta pela fome ou pela obesidade. A declaração final que adotamos, por consenso e aclamação, reconhece os progressos observados em países como o Brasil, impulsionados pelo Poder Executivo e pela nossa Frente Parlamentar contra a Fome, que articulou medidas legislativas e políticas públicas numa ampla variedade de temas que nos fizeram alcançar a meta de retirar nosso país do mapa da fome da ONU. O documento final conclama os parlamentos do mundo a ação para que não haja ainda mais retrocessos e todos os países possam alcançar também a sua meta de fome zero, tornando realidade o direito à alimentação adequada para todos. Aqui na América Latina, nossos esforços devem se concentrar na remoção dos obstáculos que impedem o acesso à terra e outros recursos naturais, especialmente para grupos como os povos indígenas e as mulheres, o que dificulta a sua subsistência e o exercício do direito à alimentação adequada. Senhor Presidente, nosso papel como parlamentares brasileiros é vital para atingirmos novamente o status de país fome zero, que estamos perdendo. Faremos isso exigindo o cumprimento da nossa legislação, da fiscalização das políticas públicas e de dotações orçamentárias. Precisamos fomentar o diálogo parlamentar nos níveis nacional, estadual e municipal, para compartilhar experiências, bem como para incentivar uma colaboração mais ampla e fortalecer a cooperação com parceiros estratégicos, como organizações da sociedade civil, universidades, centros de pesquisas e empresas. Só assim, senhor presidente, alcançaremos de novo o status de país fome zero, ajudando o nosso povo a realizar o sagrado direito à alimentação adequada. Não é possível dormir tranquilo, sabendo que em algum lugar, alguns comem 3 vezes por dia e outros passam 3 dias sem comer. O representante da União Europeia, presente no fórum, resumiu numa frase nossa responsabilidade para com o objetivo número 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fome zero em 2030. Ele disse, já não basta ser politicamente correto, é preciso ser humanitariamente comprometido com o fim da pobreza extrema. Era isso que eu tinha a dizer, prestando conta da viagem que fiz por conta deste Senado, nos dias 29 e 30 passado para a Espanha, participando desse fórum, porque sou parte da Frente Parlamentar Brasileira de Combate à Fome e à Pobreza. Muito obrigada.